Antes da gente participar da Santa Ceia, vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. E é nessa palavra que meditaremos nessa noite de domingo de Santa Ceia e domingo também do Dia das Mães. Enquanto você está procurando, eu confesso, falei isso no culto da manhã, que eu tinha me preparado desde o início da semana para trazer uma palavra bem direcionada para essa data tão especial que é o Dia das Mães, e me preparei para isso. A mensagem foi sendo organizada para que hoje eu homenageasse também as mães, mas confesso aos irmãos que da metade da semana até ontem o Espírito Santo mudou no meu coração, e pelos testemunhos que eu tenho ouvido, eu sei que foi Ele que direcionou essa palavra que nós vamos meditar nessa tarde. Eu quero falar com você sobre o último sermão de Jesus antes da cruz, Mateus capítulo 24, apenas um versículo, o versículo 13. E é nessa palavra que meditaremos hoje. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Como eu disse, o capítulo 24, ele está reservado para o último sermão de Jesus na última semana, tá? Esse foi o sermão que Jesus pregou na semana antes da sexta da sua crucificação. Alguns teólogos chamam esse sermão de sermão escatológico de Jesus, pois ele é uma profecia para o futuro. Se você ler o capítulo 24, você vai ver Jesus falando sobre os últimos acontecimentos, aquilo que aconteceria nas últimas coisas. E no versículo 13, ele fala que a salvação, preste bem atenção, a salvação está condicionada à perseverança, e não apenas a perseverança, mas a perseverança indo até o fim. Por isso que a minha mensagem de hoje tem esse título, até o fim. A salvação está condicionada até onde a gente vai. A vida cristã, irmãos, ela é comparada em toda a extensão da Bíblia a uma corrida. Você entende por que o apóstolo Paulo, lá no finalzinho, na sua reta final de vida, ele disse como? Combati o bom combate. Completei o quê? A corrida. Em outra versão diz, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, a sua vida ele comparou a uma corrida. Os verdadeiros vencedores são aqueles que ultrapassam a reta final. Você já percebeu que numa corrida, numa maratona, obviamente que os 3 primeiros eles recebem uma pontuação e uma premiação diferente, mas todos só recebem a premiação da corrida, que é uma medalha, que é dada àqueles que ultrapassam a linha de chegada, e só recebe quem consegue o quê? Concluir a corrida. Mesmo os 3 primeiros, depois de terem chegado, todos aqueles que conseguem ultrapassar a linha de chegada, recebem uma premiação simbólica. Por que, irmãos, que a vida cristã, a nossa caminhada com Deus, ela é comparada a uma corrida? Porque só vai chegar no céu, e Jesus está dizendo isso, que a salvação está condicionada àqueles que perseveram até o fim. Tem pessoas, irmãos, que têm experiências com Deus, mas não têm continuidade. Tem pessoas que tiveram até encontros genuínos com o Senhor, mas não tiveram continuidade. O encontro foi marcante, o encontro foi válido, o encontro foi transformador. Eu poderia dizer que a experiência foi poderosa, mas se você não tiver continuidade, sabe o que vai acontecer? Você só vai ter a história de uma boa experiência. Mas a palavra está dizendo que a salvação, ela é condicionada àqueles que permanecem, que perseveram até o fim. É bom ter experiências com Deus.
É bom ter experiências com o Espírito Santo e experiências poderosas, mas só a experiência por si só não garante a minha nem a sua salvação. Porque Jesus deixou bem claro que é quem permanecer até o fim. E eu quero trazer nessa tarde alguns exemplos de pessoas que tiveram experiências espirituais extraordinárias, mas ficaram pelo meio do caminho. E sabe, irmãos, quando a gente começa a perceber, e principalmente nesse tempo, tá? E eu entendo que por isso que o Espírito Santo moveu o meu coração para eu trazer essa palavra hoje no dia da Santa Ceia, para ser um tempo de reflexão profunda para todos nós. Porque às vezes, olhe para mim, nós estamos tendo experiências boas, nós estamos tendo experiências profundas, mas essas experiências não estão tendo o quê? Continuidade. E aí, para o processo de salvação, a experiência só vai ser mais uma etapa de uma história bonita para contar. E quantas pessoas que eu conheço que têm a lembrança saudosa, né? Pastor, eu já fui alguém de muita fé. Pessoas que já tiveram experiência com o Espírito Santo. Eu já fui alguém que já fui batizado do Espírito Santo. Deus já me usou no ministério de uma forma especial, mas a experiência fez essa pessoa apenas vivê-la por um instante. E a sua corrida foi cansando ao longo da trajetória. E aí, irmãos, para chegar lá, ouçam isso, para chegar lá, tem que permanecer. É por isso que a palavra diz, e já já eu vou chegar nesse momento do sermão de Jesus, do capítulo 24, que naquele grande dia, diante do grande rei, algumas pessoas vão dizer, mas eu em teu nome eu profetizei, ou seja, eu tive experiência espiritual. Em teu nome eu curei pessoas, ou seja, eu tive experiência espiritual. É a pessoa tentando lembrar ao grande rei que viveu experiência, e sabe o que a palavra diz? A palavra diz que o grande rei vai olhar para essa pessoa e dizer, eu não te conheço. Olha que coisa séria, gente. Quem apenas teve experiência espiritual, mas não teve continuidade de relacionamento genuíno, a palavra diz que será diante do grande rei um desconhecido, uma desconhecida. E vai tentar até justificar, não, mas eu tive a experiência, eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei os demônios. E a palavra diz que Jesus vai olhar para essa pessoa e dizer, eu nunca te conheci. Porque a salvação é condicionada não a uma experiência. E nós vivemos um tempo, irmãos, onde as pessoas estão em busca de experiências, não de relacionamento. Sabe gente que vem num culto de domingo e diz, olha, até me arrepiei. Você viu como foi o culto de Santa Ceia, aquele louvor? Meu Deus, que louvor foi aquele, chega que eu me arrepiei todo. É experiência. E eu costumo dizer que essa experiência é na alma, tá? Não é no espírito. Porque, irmãos, há uma diferença muito grande entre termos experiência nos nossos sentimentos e termos experiência no nosso espírito. Você entende por que Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse que nós precisávamos orar no espírito e não nos sentimentos? Muitas pessoas estão tendo experiências que eu entendo que são genuínas, apenas na alma. Sente muito, chora muito, recebe a palavra, se arrepia, mas a experiência fica por aí. Porque a experiência profunda, olhe para mim, tem que ter continuidade. E para receber a salvação, precisa viver não só a experiência, tem que viver a continuidade dessa experiência. Como eu disse, eu quero trazer 3 exemplos de pessoas que tiveram experiências espirituais tremendas, profundas, mas ficaram pelo meio do caminho. Não tiveram continuidade. A primeira pessoa que eu quero trazer como exemplo é Saul. Saul, irmãos, ele era um anônimo. Até que o povo de Israel, que era governado e liderado por Samuel, ele acumulava 3 funções nessa época em Israel. Ele era profeta, ele era o sacerdote do Senhor e ele era o juiz. Era ele quem julgava as causas do povo. Nessa época, Israel não tinha rei. Aliás, o último versículo do livro de Juízes mostra que Israel vivia uma crise de liderança. Como é que diz o último versículo? Naquela época não havia rei em Israel
e cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou seja, não tinha liderança. Deus levantava um juiz, esse homem, houve até Débora, né, que ajudou também. E Deus levantava esse homem, essa mulher, e que liderava o povo, sempre o povo passando ali algum tipo de perrengue com as nações vizinhas. Aí esse povo libertava, depois esse juiz morria, não deixava sucessor de liderança, e o povo voltava a viver o caos. O último juiz foi Samuel. E a palavra diz que o povo de Israel começou a olhar os países vizinhos, moabitas, filisteus, amorreus, cananeus. Todos eles tinham um rei, todos. E o povo começou a pensar, está faltando alguma coisa. Filisteu tem rei, amorreu tem rei, o moabita tem rei, cananeu tem rei. A gente não tem, a gente tem Samuel, que é o juiz. Convocam uma reunião e dizem para Samuel: olha, até que você é uma pessoa legal, viu, Samuel? É bom a sua liderança, mas a gente quer um rei também. Eu acho que a gente precisa chegar nesse lugar de importância. Todas as nações vizinhas têm um rei, a gente também quer um. A palavra diz que o coração de Samuel ficou triste. Samuel vai se lamentar com o Senhor. E o Senhor disse para ele: Samuel, não fique triste não. Eles não estão rejeitando você. Eles não estão rejeitando a sua liderança. Eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando. Eles não estão pedindo um rei. Dê a eles o rei que eles estão pedindo. A gente já tem uma lição aí, né, gente? Tem coisas que às vezes Deus nos dá, que às vezes a gente está pensando que é a vontade dele. Cuidado, tá? Tem coisas que Deus está nos dando apenas porque a gente está pedindo, mas não que isso seja a vontade de Deus. O povo pediu um rei e o Senhor deu, mas não era a vontade de Deus. Gente, Saul não era a vontade de Deus, era apenas a escolha do povo. E o Senhor disse: tá bom, Samuel, não é você, tem a ver comigo, entrega o rei deles. A palavra diz que o rei escolhido foi quem, gente? Saul. Saul tinha saído para fazer uma tarefa para o seu pai. Preste bem atenção nessa história. O pai dele era dá para perceber que era um pecuarista, tinha animais. A palavra diz que as jumentas do pai dele, um homem chamado Quis, tinha se perdido. E Saul saiu nessa missão para procurar as jumentas do seu pai. Sabe um dia comum na vida de Saul? Foi assim, ele sai numa missão para procurar os animais da fazenda do seu pai. E a palavra diz que no meio do caminho ele encontra Samuel. O profeta Samuel está com um vaso de óleo. O Senhor diz para ele: é esse aí que vai governar o povo, o rei que o povo está pedindo. Samuel chega diante de Saul e diz: olha, o Senhor te escolheu como a liderança do seu povo. Você será o próximo rei de Israel. E a palavra diz então que o Senhor ordena a Samuel que unja Saul como rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. E a palavra diz, irmãos, que nessa unção não foi apenas um ato de derramar o óleo sobre a cabeça de Saul. A palavra diz que Saul teve uma experiência profunda com o Espírito de Deus. Aquele dia da unção de Saul marcou a vida dele para mudá-la completamente, como muitas pessoas. Sabe aquela pessoa que veio num culto ou teve uma experiência na sua casa e que o Espírito de Deus te tomou e você sentiu no coração e foi algo genuíno, verdadeiro e profundo? Foi a mesma coisa que aconteceu com Saul. Olha o que diz a palavra em 1 Samuel capítulo 10. Abra a sua Bíblia, por favor. Essa foi a primeira experiência que Saul teve. 1 Samuel capítulo 10. E olha o que o Espírito de Deus fez com Saul naquela sua experiência. Não foi uma só não, tá? A palavra relata duas experiências grandiosas que Saul teve com o Senhor. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo o santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali.
Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e oferecerão a você 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar, do monte, tocando liras, tambores, flautas e harpas. E eles estarão profetizando, ou seja, um lugar que estava acontecendo uma experiência espiritual. Versículo 6: o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. A palavra está dizendo que a experiência que ele teve foi genuína, profunda, integral, e mudou a vida dele, pois o profeta disse que depois daquela experiência ele seria um novo homem. Versículo 7: assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Amém. Digam todos graças a Deus. O restante dos versículos do capítulo 10, depois lê em casa, por favor, tá? E você vai ver que tudo que Samuel falou, nos detalhes, na íntegra, se cumpriu. Da mesma forma como Samuel falou, se cumpriu na vida de Saul. Ele teve uma experiência profunda, e a palavra diz que ele profetizou. E a palavra diz que ele encontrou com os profetas e profetizou. E o profeta Samuel tinha dito para ele: depois que isso acontecer, você será um novo homem. Sua vida será transformada, será um divisor de águas. Saul será um divisor de águas. Depois dessa sua experiência espiritual, sua vida será completamente mudada. E foi o que aconteceu. Saul se transforma o novo rei de Israel, cheio do Espírito Santo. Só que Samuel disse para ele: depois disso, faça como você quiser com a sua vida. E sabe o que aconteceu? Ele fez. Esse foi o problema, né? Porque se Saul tivesse vivido, olhe para mim, meu irmão, se Saul tivesse vivido essa experiência, e depois dessa experiência profunda, poderosa, ele tivesse movido seu coração para ser direcionado por Deus e não pelas suas vontades, ele continuaria vivendo experiências com Deus poderosas. Mas ele teve uma experiência, e depois o seu coração se transformou em um coração arrogante, ciumento, prepotente e perseguidor. Quando ele descobre que Deus já não mais se agradava dele, e já tinha escolhido Davi como seu sucessor, o seu coração se tornou obstinado. E agora Saul era obcecado em matar Davi. Você conhece a história. Saul começou a perseguir Davi em todos os lugares. O homem que tinha vivido uma experiência genuína e poderosa. A palavra diz que numa dessas caçadas de Saul atrás de Davi, ele ficou sabendo que Davi estava com o profeta Samuel. Preste bem atenção. Como ele não tinha coragem de ir lá encontrar Davi, que estava junto do profeta, a palavra diz que ele manda um destacamento de soldados. O destacamento vai. E a palavra diz que eles nem encontraram com Samuel. A Bíblia diz que quando eles chegaram perto do lugar onde o profeta estava, o Espírito de Deus tomou aqueles soldados. E eles começaram a profetizar, eles não conseguiam mais ter autonomia. E eles ficaram no meio do caminho profetizando. Saul percebeu que os soldados não voltavam. Disse: aconteceu alguma coisa, vou mandar outro destacamento. Manda outro destacamento de soldado do mesmo jeito. Quando chegou perto do lugar onde Samuel estava com Davi, o Espírito tomou os soldados e eles também profetizaram. Os soldados não voltaram. Saul entendeu isso: agora eu vou lá. Já que eles não voltam, eu vou lá. E ele vai. Olha o que diz a palavra de Deus, capítulo 19 desse mesmo livro que você está lendo aí comigo. Capítulo 19, versículo 23 de 1 Samuel. Olha a outra experiência que Saul teve, gente. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 23. Diz assim a palavra: então Saul foi para lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas,
também profetizou na presença de Samuel, e despido ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas. Olha que coisa, gente. A experiência espiritual que Saul teve agora se tornou um ditado em Israel. Todo mundo sabia que Saul agora não tinha mais o Espírito de Deus. Mas a palavra diz que quando ele chegou perto do profeta Samuel, o Espírito de Deus o tomou e ele tirou. Quando diz aqui se despiu, tá, gente? Não é que ele ficou nu, não. Está falando da roupa real dele, a roupa de rei. Ele tira a sua roupa de rei e a palavra diz que o Espírito joga no chão e ele começa a profetizar. E a palavra diz que ele passa um dia e uma noite profetizando, a ponto de todo Israel saber e começar a dizer: até Saul agora entre os profetas, até ele entre os profetas está profetizando. Porque às vezes é assim, tá? Às vezes a gente conhece gente que teve uma experiência profunda com o Espírito de Deus e isso se torna comentário: olha fulano, Deus está usando muito. Olha fulana, Deus está usando muito. A questão, meu irmão, é se essa experiência ela é genuína e é de continuidade. Porque sabe o que aconteceu? A primeira experiência de Saul foi verdadeira, mas depois seu coração não se tornou completamente fiel ao Senhor. A segunda experiência também foi verdadeira. A ponto a palavra diz que o Espírito joga no chão, ele passa um dia inteiro, uma noite inteira profetizando, mas quando se levanta, continua sendo a mesma pessoa com o coração obstinado e obcecado em matar Davi. Teve duas experiências, mas não teve continuidade. A palavra diz que é quem persevera até o fim. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero trazer é sobre o filho de Davi, Salomão. Olha o que a palavra diz, abra sua Bíblia aí em 1 Reis capítulo 11, versículo 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 9 e 10. Olha o que a palavra diz. Capítulo 11, versículo 9 e 10. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses. Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Quantas vezes o Senhor apareceu a Salomão, gente? 2 vezes. E não está falando assim que ele imaginou não, tá, gente? A palavra mostra que essas 2 vezes o próprio Deus veio falar com Salomão. 2 experiências poderosas, 2 experiências verdadeiras, que ficaram apenas como um marco na história de Salomão. E depois o que aconteceu? Depois Salomão começou a mover o seu coração, você conhece a história, com relacionamentos que ao invés, olhe para mim, de o aproximar de Deus, relacionamentos que o distanciava do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço, que vivem experiências poderosas no domingo, mas na segunda e na terça, suas experiências com relacionamentos que você escolheu, que eu escolho, fazem assim, da nossa vida com Deus, ó. Foi o que aconteceu com Salomão. 2 vezes o Senhor aparece a ele e ele vive algo intenso. Na primeira, vocês lembram a primeira experiência, né? O Senhor aparece a ele e diz assim: me peça o que você quiser. Já imaginou? O Senhor entregou um cheque em branco para o sujeito. Me peça o que você quiser. O que é que você quer me pedir? Pode pedir. Naquele momento que ele pede ao Senhor sabedoria, né? O Senhor disse para ele: você poderia ter me pedido ouro, riqueza, você poderia ter me pedido a morte dos seus inimigos, você poderia ter me pedido poder, mas você pediu sabedoria, então eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo isso que você não me pediu. Por isso que Salomão é conhecido como o homem mais sábio que a história da humanidade já teve o privilégio de conhecer. Essa foi a sua primeira experiência. Quando é que Deus aparece para ele a segunda vez? Lá no templo, quando ele termina de construir. O Senhor aparece reforçando as promessas que tinha feito a Davi. Olha, trouxe sobre o seu pai
uma dinastia e ela será eterna. Seja fiel, seja obediente. Tudo aquilo que eu prometi para o teu pai vai se cumprir em você e terá continuidade em você. E Salomão, yes, que experiência poderosa. A palavra diz que naquele dia da segunda experiência dele com Deus, o templo se encheu de fumaça. A palavra diz que ele não conseguia se levantar, a casa foi tomada pela presença de Deus. Mas depois disso, Salomão começou a casar uma vez, duas vezes, três vezes. A palavra diz que ele teve 1000 mulheres. Eu dizia isso no culto das 10 da manhã. Que eu acho, sabe, irmãos, até porque muitos desses casamentos de Salomão, presta atenção, eles eram casamentos políticos, né? Era a forma de aliança, né? De você unir povos em aliança política. Muitos desses casamentos. Então a palavra diz que Salomão casou com mulheres que eram filhas dos reis que ele tinha acordo político. E eu penso que na mente dele essas mulheres vêm com seus costumes, essas mulheres vêm com a sua cultura, mas não tem nenhum problema, eu sei quem é o meu Deus. Esse é o problema, né, de você começar a se relacionar com gente que a palavra chama de quê, gente? De jugo desigual. Quero trazer esse recado para você, jovem, com muito amor. Quando você começar a fazer sua escolha sobre com quem você vai se relacionar, primeiro perceba, no nome de Jesus, quem vai influenciar quem? 2025 é o ano da influência aqui na nossa comunidade, né? E a gente tem aprendido que nesse mundo ou a gente influencia, ou a gente o quê? A gente é influenciado. Eu penso que na mentalidade de Salomão deixa essas mulheres com o culto delas, com a cultura delas. Eu sei que eu tenho um Deus e eu sigo o meu Deus. E o que aconteceu, gente, no final? A palavra diz que essas mulheres influenciaram profunda e substancialmente Salomão nas suas decisões. No final da sua vida, aquele homem que tinha tido 2 experiências do próprio Deus aparecer a ele, a palavra diz que ele se voltou para adorar outros deuses. A palavra diz que ele voltou as costas para o Senhor. A palavra diz que o Deus que tinha dado a ele sabedoria e riqueza se entristeceu porque ele não teve continuidade na sua experiência e relacionamento com Deus. Você entende, meu irmão? Você entende, minha irmã? Experiências de um domingo, experiências de uma vigília, experiências daquele congresso. Lembra daquele congresso? Lembra daquela conferência? Pastor, eu fui para uma conferência. A pergunta teve continuidade? Falava no culto das 7 da manhã que eu lembro muito bem da conferência de jovens que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu tinha 12 anos. Isso é muito vivo na minha mente. Muito vivo como foi aquela conferência, aquele congresso de jovens. Mas eu não só tive aquela experiência. Aquela experiência teve continuidade. Tem pessoas, irmãos, que estão se apegando a uma experiência da sua vida, a uma época da sua vida, a um período da sua vida. E isso pode ser a destruição de uma caminhada com Deus. Porque a palavra diz que é quem persevera até o fim. O segredo da caminhada não é a experiência, não é o arrepio, não é a lágrima. O segredo é a experiência com continuidade. É o que diz 1 Crônicas, capítulo 16, que nós precisamos buscar ao Senhor e a sua face continuamente. Saul teve 2 experiências, mas não teve continuidade. Salomão teve 2 experiências, mas não teve continuidade. E eu quero trazer um último exemplo. Agora esse no Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para a gente ler essa história. A história de um homem chamado Simão. Simão o mágico. Simão o encantador. Olha o que diz a palavra. Atos capítulo 8. E nós vamos ler a partir do versículo 9. O capítulo 8 é reservado a falar sobre as experiências do discípulo Filipe. Filipe foi aquele que Deus escolheu para pregar entre os samaritanos, tá? Quando ele chega em Samaria, a palavra diz que lá tinha um homem chamado Simão, que dominava aquela cidade, pois ele era mágico e ele conseguia
iludir, ludibriar aquelas pessoas com aquela sua mágica. E ele fica impressionado com o poder do Espírito Santo na vida de Filipe. Versículo 9 do capítulo 8, olha o que diz. Um homem chamado, Atos capítulo 8, versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, né? Olha que coisa, né? Ele se apresentava como alguém muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, ou seja, ele também teve a sua experiência genuína, verdadeira e espiritual, pois a palavra diz que ele creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados, ou seja, ele se tornou um discípulo. Ele teve a experiência e se tornou um discípulo de Filipe, o seguia para todo lugar. Essa é a síntese, né? O conceito do discipulado, né? Você seguia alguém, ele se tornou um discípulo de Filipe. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Gente, o que aconteceu aqui? O homem teve uma experiência espiritual. O homem foi batizado. O homem se tornou um discípulo. Mas a palavra diz que o apóstolo Pedro está dizendo para ele: Deus está olhando teu coração. Você teve a experiência, mas teu coração não mudou. Você teve a experiência, mas teu coração ainda é naquela cultura que você vivia antes. E Deus está vendo isso, por isso você está querendo comprar o dom de Deus. O teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Viveu uma experiência, creu na palavra, se tornou um discípulo, seguia Filipe para todo lugar. Mas de repente a palavra do Senhor diz, irmãos, que as nossas obras serão provadas com o passar do tempo. A palavra do Senhor mostra que as nossas obras serão mostradas com o passar do tempo. Eu quero trazer esses 3 exemplos para a gente ir para a parte final dessa mensagem. Para que nesse dia tão especial de Santa Ceia do Senhor, onde a palavra de Deus nos diz que é nesse dia, nesse momento, quando estivermos participando do pão e do vinho, a palavra do Senhor diz: então examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olhe para mim, o que é que a gente precisa examinar, gente? Nosso coração. O que é que a gente precisa examinar? A intenção do nosso coração. Pedro olha para o coração de Simão e diz: você hoje é discípulo de Filipe, você se batizou, você creu, mas o teu coração ainda está preso numa forma de viver lá de trás que você vivia.
Preparados, irmãos, para a volta de Jesus são aqueles que não vivem só de experiência. Porque entenda, tá? Ele vai voltar. E há uma urgência nessa palavra. Ele vai voltar. E o Senhor está nos chamando a um despertamento. Nós estamos preparados para a sua volta. Porque quando Ele voltar, a palavra está dizendo que vai ser salvo, não é quem viveu uma experiência. Não é quem se batizou. Não é quem leu a Bíblia 2, 3 vezes. Não é quem recebeu o dom do Espírito Santo. A palavra diz que é aquele que permanece até o fim. Porque esse dia vai chegar. E a palavra do Senhor diz que aqueles que de fato permaneceram fiéis, naquele grande dia, ouvirão o som de uma trombeta. A palavra do Senhor diz que o Senhor dará a ordem aos anjos e eles recolherão os seus fiéis na terra. E ouça, será através de um alarido de trombeta e só vai ouvir aqueles que de fato não tiveram experiência, mas tiveram uma experiência com uma continuidade de experiências poderosas e profundas com o Senhor. Não apenas no domingo da Santa Ceia, não apenas naquela conferência, não apenas quando o louvor tocou. Aqueles que permaneceram até o fim ouvirão essa trombeta. E a palavra do Senhor diz, olhe para mim, que o som da trombeta será acompanhado ao chamado. É como se Jesus estivesse passando uma procuração para os anjos, e a palavra diz que os anjos chamarão os escolhidos pelo nome. Todos nós ouviremos o som da trombeta e ouviremos o nosso nome. Não o nome que hoje você tem, não o nome que hoje eu tenho. A palavra diz que esse nome ele já está escrito numa pedrinha branca e já está guardada lá no céu. E você vai ouvir, e quando você ouvir esse novo nome, que já está lá no livro da vida, você entende porque quando a gente convida pessoas para aceitar Jesus e a gente faz aquela oração de confissão, a gente diz essa parte da oração, escreva o meu nome no livro da vida, esse nome que será chamado. A gente vai ouvir o som da trombeta, a gente vai ouvir o nosso nome sendo chamado. E a palavra do Senhor diz que Ele vai recolher todos os seus fiéis. Em 2 Coríntios capítulo 4, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a palavra diz que será no momento repentino. Diz que será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é num abrir e fechar de olhos. Nós que estivermos aqui caminhando, lembra que eu falei? A vida cristã é como se fosse uma corrida. Aqueles que perseveram, não aqueles que têm experiências, aqueles que perseveram, então serão chamados. A palavra do Senhor diz que então nossos corpos serão transformados e nós nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. A Bíblia diz que vai estar vindo com Jesus para se encontrar com a gente aqueles que já morreram em Cristo. A palavra diz que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. E então nós nos encontraremos nas nuvens. O Senhor então vai nos chamar, o noivo vai nos chamar para o momento especial que nós conhecemos na palavra de Deus como as bodas do Cordeiro. Será o casamento de Cristo com a sua noiva. Quem é a noiva? Eu, você, nós somos a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. E então nós iremos para esse momento do enlace matrimonial de Jesus com a sua noiva. Esse momento é chamado de as bodas do Cordeiro. Nesse mesmo momento das bodas do Cordeiro, logo em seguida, a palavra mostra que vai acontecer o tribunal de Cristo. Que não é um tribunal para definir, tá gente, quem vai ser salvo ou quem não será salvo. É um tribunal de recompensas. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, que é nesse momento, lembra que eu falei que as nossas obras seriam testadas? A palavra diz que é nesse momento que as nossas obras passarão pelo crivo do fogo. Quem tinha obra de palha vai se queimar. Quem tinha obra de feno vai se queimar. E a palavra do Senhor diz que quem tinha obra genuína, nesse momento receberá a recompensa. Ouça, esse tribunal de Cristo não é um tribunal para sentenciar, é um tribunal de recompensa.
Só vai participar desse tribunal quem de fato já teve a sua salvação garantida. Então agora, o Senhor Jesus, o justo juiz, entregará a cada um aquilo que a gente conhece como o galardão. Então eu e você, nós vamos receber o galardão por aquilo que fizemos aqui na terra. A palavra diz que nós receberemos pelas nossas obras. Ou seja, não é obra que salva, né? Aquilo que nos dá garantia de galardão é a obra genuína. Quem nos salva é a graça de Jesus. Naquele dia nós seremos recompensados. A palavra diz que as nossas obras serão expostas. Naquele dia, tudo que nós fizemos, até a intenção do nosso coração, é naquele dia que Jesus vai mostrar. Eu sempre consigo enxergar, gente, assim, eu sou muito lúdico para enxergar profecias e histórias da Bíblia. Eu consigo enxergar um grande telão enorme de LED e cada um sendo mostrado lá. O Senhor dizendo: olha, você, naquele dia você estava fazendo uma boa ação, mas seu coração não estava íntegro. Olha, naquele domingo de Santa Ceia, Dia das Mães, você estava na igreja, mas você estava lá fora, conversando com alguém no WhatsApp. Também, essa é uma obra sua. Você foi para a igreja, mas teu coração não estava inteiro na minha casa. Naquele dia você levou uma cesta básica para entregar para alguém, mas sua intenção era ser visto. A palavra diz que esse tribunal é o tribunal da recompensa das obras. Depois de recebermos nossas recompensas, então estaremos agora à mercê da ordem do Senhor, porque aqui na terra, quem não subiu com Cristo, aí sim, começará um período terrível chamado de tribulação, seguido por um período chamado de grande tribulação. O período de tribulação é um período de 3 anos e meio, onde o anticristo, o falso profeta, a palavra diz que eles vão congregar todas as nações, todas as religiões. Essa é a base do ecumenismo, tá, gente? Quando você começar a ouvir falar sobre ecumenismo, entenda, essa é a base do espírito do anticristo. Sabe quando alguém diz assim: olha, mas todos os caminhos levam a Deus? Entenda, essa é exatamente a doutrina do anticristo. O anticristo ele vai trazer, inclusive o povo de Israel. A palavra diz que o povo de Israel será seduzido pela sua palavra. Por quê? Porque o povo de Israel ainda não conhece o Messias. Eles estão aguardando o Messias. Quando o anticristo vier, a sua palavra será tão convincente que eles vão pensar: agora sim, esse é o Messias. Será um tempo onde ele vai prometer uma pseudo-paz. Será um tempo onde ele vai trazer as pessoas para uma respeitosa união de paz religiosa e espiritual. O seu governo será um governo aparentemente de paz. E a palavra diz que até o povo de Israel será seduzido e estará debaixo do seu poder. Depois de passado esses 3 anos e meio, então sim, virá o período que conhecemos como grande tribulação. A palavra mostra que é nesse momento em que o anticristo, ele trará a sua profanação para o templo do Senhor. E ele exigirá que as nações, que as religiões, que os povos o adorem. Então Israel vai se despertar: peraí, esse aí não é um enviado por Deus. Ele profanará o lugar santo, como diz a profecia. Israel agora vai tentar se revoltar e o anticristo, junto com a besta, que é o sistema que ele opera, vai então congregar todas as nações da terra contra o povo de Deus. Todas as nações se unirão contra Israel. Todas. E a palavra diz que então o próprio Senhor Jesus virá em livramento. Aí sim é que o povo de Israel vai reconhecer Jesus como Messias. A palavra diz que ele descerá no Monte das Oliveiras. E a palavra diz que nós, a igreja do Senhor, nós vamos voltar com ele, tá? Nós, a igreja do Senhor, os salvos em Cristo, nós viremos para o momento do estabelecimento do seu governo, que nós conhecemos como o milênio. Jesus virá. A palavra diz que ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta, vai aprisioná-los para o dia do julgamento. E o Senhor Jesus estabelecerá o seu tempo de governo, que será de 1000 anos. A palavra diz que nós, o povo de Deus, nós governaremos com ele.
Eu costumo dizer, irmãos, que esse tempo de milênio é para mostrar para aqueles que não se encontraram com a boa nova de Jesus, para mostrar, olha o que vocês estão perdendo, olha as boas novas que vocês não abraçaram, porque será um tempo de paz genuína, um tempo de paz verdadeira. A palavra diz que será um tempo de paz, será um tempo comum a todos. Passados 1000 anos, passado esse milênio, esses 1000 anos, a palavra diz que então o diabo será solto. E a palavra diz que será um tempo muito terrível. Mas ele será solto para ser julgado. Será solto para receber a sua sentença. E então todos estarão diante do grande juiz. Aí sim, esse tribunal conhecido como o grande trono branco é um tribunal de sentenças. Estarão alguns à sua direita, outros à sua esquerda. Aqueles que estiverem à sua direita ouvirão, eu penso, irmãos, que é a frase mais importante que alguém pode ouvir na sua vida. Você ouvir que alguém te ama, essa frase é muito importante. Você ouvir que você foi sorteado, você ouvir que você passou no concurso, meu Deus, isso é muito importante. Mas a frase mais importante da vida do ser humano em todas as eras começará com essa frase: venham benditos do meu Pai. Ah, irmãos, como nós precisamos desejar e querer que essa seja a frase proferida para nós. Venham benditos do meu Pai. Ah, como eu quero ouvir essa frase naquele dia: venham benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. E agora ele vai explicar os motivos porque nós estamos ouvindo aquela frase. Porque um dia eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava na prisão, vocês foram me visitar. Então perguntarão àquele grande rei: quando foi que a gente fez isso? Te viu nu, te viu com fome, com sede e te serviu. E ele dirá: quando vocês fizeram isso a um desses meus mais pequeninos irmãos, a mim vocês o fizeram. Entenda, tá? Jesus não está falando o que foi a obra, não. Ele está falando sobre o resultado da fé, que é a obra. É assim que Tiago diz, né? Que pela minha fé eu demonstrarei as minhas obras. Aqueles que estiverem à sua direita vão ouvir essa frase: venham benditos do meu Pai. Aqueles que estiverem à sua esquerda ouvirão essa lamentável frase: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que frase terrível, irmãos. O que nós precisamos é mover o nosso coração para ouvir a primeira frase. O anseio de cada ser humano tem que ser esse: meu Deus, eu quero naquele dia ouvir essa frase: venha bendito do meu Pai. Porque aqueles que ouvirem essa segunda frase, essa é a sentença eterna, irmãos. Tem pessoas que estão achando que 7 décadas, 8 décadas, vamos pensar em 10 décadas, isso é muita vida, né? Ah, irmãos, isso não é nada comparado à eternidade. Isso não é nada comparado à eternidade, porque aquela sentença será uma sentença eterna. É naquele dia, como eu falei, que alguns vão tentar argumentar: mas olha, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, eu tive experiências. E ele vai dizer: eu não conheço você, eu não te conheço, nunca te vi. Que terrível vai ser para pessoas ouvirem isso naquele dia: nunca te conheci. Nós estamos nos preparando, irmãos, exatamente para aquele momento onde ouviremos: venham benditos do meu Pai. Eu falava isso assim que terminou o culto para um irmão exatamente ali. Ele dizia: ô pastor, que bom ouvir essa palavra. E eu dizia: gente, a palavra sobre o arrebatamento, ouça, e eu quero te dizer isso: se essa palavra causa em teu coração algum tipo de medo, algo precisa ser revisto na sua fé. Porque o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que quando nós ouvimos essa palavra, nós nos consolamos uns aos outros. Irmãos, a palavra da salvação, a palavra do arrebatamento, a palavra da volta de Cristo tem que ser para nós uma palavra acolhida com esperança,
uma alegria. Meu Deus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, volte logo, esse mundo está estragado demais, está ruim demais, a situação aqui está muito péssima, eu quero que o Senhor volte logo. Não adie. Tem sido assim no seu coração? Porque tem que ser assim no nosso coração. Nós precisamos ansiar a sua volta. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que Ele iria abreviar os dias. Você lembra disso? Ele disse que ia abreviar os dias, senão nós não suportaríamos. Esses dias eu olho uma revista científica dizendo que está comprovado de que o dia está mais rápido. Você já viu isso? Diz que o dia está mais rápido. O dia de 24 horas eles perceberam, fazendo cálculos lá com o eixo da Terra, de que há alguns milésimos, milionésimos de fração de segundos o dia está mais curto. É Deus abreviando o porquê. E você já percebeu que é exatamente essa nossa sensação? Meu Deus, a gente já está em maio. O ano começou e a gente já está em maio. É Deus abreviando os dias, porque a situação está terrível. Senão a gente não iria suportar. E essa deve ser a nossa esperança. O Senhor Jesus, Ele disse que a sua volta seria semelhante aos dias de Noé. E eu quero dizer isso para a gente encerrar. Como eram os dias de Noé? Jesus disse, muitos viviam absortos. Muitos viviam sem atenção, distraídos. Nos dias de Noé eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E entenda, Jesus não está falando, gente, sobre ser errado comer, beber, casar. Não, Ele está dizendo que o perigo, olhe para mim, é a distração. E muitos irmãos estão distraídos em pequenas experiências espirituais. Pequenas experiências. Eu penso que essa é a pior arma, a arma mais poderosa do nosso inimigo. É fazer a gente se saciar com pequenas experiências. Ah, já está bom, você já foi na igreja domingo. Ó, está tudo tranquilo para você, você já foi na igreja. E quem não vai? E quem não vai, você pelo menos está indo. São as pequenas experiências, né? Ah, você ainda lê a Bíblia, rapaz, isso não é comum não, no mundo que a gente vive. São as distrações das pequenas experiências. A palavra diz que aquele grande dia pegará muitos de surpresa. Mas a palavra de Deus para o meu e seu coração nessa noite de Santa Ceia, e já vamos cear, é que o nosso coração precisa estar cheio de expectativa e de alegria. E principalmente de esperança. Diga para a pessoa do seu lado, encha seu coração de esperança. Diga para essa pessoa, Ele vai voltar. Pode encher o seu coração de esperança. Ele vai voltar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Fique em pé no seu lugar. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche teus olhos. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, não tardará, vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar. Você pode declarar isso? Pois vamos logo subir, pois vamos logo subir. E quero junto a você,
e quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Assim, com as duas mãos na altura do teu coração, feche teus olhos. No nome de Jesus. Oh Pai, estamos nos preparando para este grande dia. E hoje é um dia muito especial de Santa Ceia do Senhor. Um dia, meu Deus, onde o nosso coração está voltado de forma sincera, íntegra, verdadeira e profunda. A tua palavra nos diz que precisamos repetir esse ato até que o Senhor volte, até o fim. E é isso que nós estamos fazendo neste dia, meu Deus, aguardando a tua volta, aguardando a tua vinda. E faremos isso, meu Deus, se for da tua vontade, no próximo mês e no outro mês, até que o Senhor volte. Porque viver nesse mundo de forma abençoada é de fato um prazer. Constituir família, viver um tempo de bênção, meu Deus, é uma alegria. Mas nada disso nos prende. Porque de fato a esperança que toma o nosso coração é essa ardente expectativa. Como diz a tua palavra, a ardente expectativa que toda a criação tem. Essa é a nossa expectativa. O dia que ouviremos o soar da trombeta. O dia, meu Deus, que ouviremos o Senhor chamando o nosso nome. A tua voz, Senhor, chamando o nosso nome. Estamos nos preparando para isso. Queremos que o Senhor volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A um povo escolhido, zeloso e de boas obras, que tem se esforçado, meu Deus. E é pela graça, apenas pela graça. Não porque merecemos, é pela graça de Jesus. Nosso coração se enche de expectativa, e nós queremos ouvir o som, o alarido, o nosso nome. Vem, Jesus. Esse mundo está estragado demais. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enchemos o nosso coração de Ti nesta noite. Nos enchemos do Espírito Santo de Deus. E esperamos a tua volta. E vamos repetir isso, meu Deus. Vamos repetir esse ato do pão, do vinho, até que o Senhor volte. Segure na sua mão o corpo de Cristo. Segure na sua mão o sangue de Cristo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso todas as vezes, e o comerdes. Semelhantemente, após a ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, façam isso, façam isso todas as vezes que o beberdes. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero consagrar a Ti, meu Deus, neste momento, estes elementos, o pão e o vinho, elementos que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança, sangue que nos purifica de todo pecado. Consagro ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Tome na sua mão o corpo de Cristo. Levante-o na sua mão direita e faça um pedido especial ao Senhor.
algo que você entende que só Ele pode te conceder, somente Ele pode te dar. Como nós te amamos, Jesus, e este é o motivo de estarmos aqui. O teu amor, é o teu amor. Levante o corpo de Cristo na sua mão, faça um pedido especial ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, maior presente que nos concedeste. Obrigado, te agradecemos. Amém. Comamos o corpo de Cristo. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições. Você que comeu do pão, agora você pode beber do cálice do Senhor. Percebo quão maravilhoso Ele Obrigado é, pelo teu amor, Jesus. que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Teu amor, Jesus. Sim, é o teu amor. É o teu amor. Oh, é a tua graça. É a graça redentora. Oh, bendito. Tem ciúme de mim. Obrigado pelo teu amor, Jesus. O seu amor é como um furacão. Abra sua boca e declare. Abra sua boca e declare a grandeza do amor de Deus. Se tem alguém aqui nessa noite que precisa tomar essa decisão de entregar a vida para Jesus, esse é o momento de você sair do seu lugar e vir diante do altar do Senhor. Você que quer tomar essa decisão, você que quer se entregar ao Senhor Jesus, esse é o momento de você vir diante do altar do Senhor. Esse é o momento de você vir entregar sua vida a Jesus, dizendo: eu te quero como meu Senhor, como meu Salvador. Restaura a minha vida, restaura-me completamente. E eu quero te ajudar a fazer uma oração. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, eu te convido, venha diante do altar. E eu quero orar por você. Ele te amou. Levante as suas mãos para os céus, bem alto, e diga que esse amor te alcançou. Esse amor chegou até você. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, esse é o dia. E tem mais. E tem mais. Tem gente que está com o coração borbulhando aí. Jesus está te chamando e está dizendo: vem cá, minha filha. Vem cá, meu filho. Esse é o dia que eu escolhi. Venha correndo para Jesus. Venha correndo para Jesus. Ele nos ama. Ele nos ama. Sim. Você que quer tomar essa decisão hoje, vem aqui que eu quero orar por você. Sim, Ele me ama. Sua herança e Ele é o nosso. Eu quero orar por você que está tomando essa decisão nessa noite. E entenda que é a decisão mais importante da sua vida. Não está tomando uma decisão para entrar numa religião. Você está tomando uma decisão para conhecer o Jesus, não culturalmente. Porque a religião nos ensina a conhecer Jesus dentro de uma cultura.
Ele nos convida para ter com Ele um relacionamento íntimo e profundo. É isso que Ele quer com você. Essa é a sua decisão. Quero te convidar a fazer uma oração. Se tem mais alguém que quer tomar essa decisão, venha logo, porque eu vou fazer essa oração junto com a nossa irmã, e esse é o momento de você vir. No nome de Jesus, não vá para casa não. A experiência que a gente tem aqui na comunidade é que Jesus não deixa nem você entrar no carro, tá? Ele manda você voltar do carro para você receber essa oração. É assim que a gente tem vivido aqui. E entenda, é assim que Jesus faz. Quando chega o dia, Ele te chama e é esse o dia. Eu quero orar com você. Se você puder, levante sua mão direita assim para o céu e repita comigo e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, te aceitando como meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida, e eu prometo que de hoje em diante eu pertenço ao Senhor Jesus. Amém. Estenda as mãos para cá, por favor. Nós oramos, meu Deus, pela tua filha, declaramos sobre ela as tuas bênçãos, que venha sobre ela o Espírito Santo. Reforçamos a sua oração: escreva o seu nome no livro da vida, que de hoje em diante ela viva uma vida completamente diferente, transformada pelo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Parabéns pela sua decisão. Deus abençoe. Glória a Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Se a graça é um oceano, eu estou me afogando. Oh Jesus, obrigado. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Levante as suas mãos. Celebre, adore. Obrigado, meu Deus. Não tenho tempo pra beber. Louvado seja o teu nome, porque Ele nos ama. Eu sinto esse amor, meu Deus. Eu sinto esse amor em mim nesta noite. Oh, seja batizada por esse amor. Seja batizado por esse amor. A palavra do Senhor diz que o amor dele nos constrange. Mais uma vez, declare que Ele te ama. Sim, meu Deus. Sabemos que o Senhor nos ama. Quão grande amor nos alcançou. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Oh, bendito é o nome do Senhor. Abençoe essa pessoa que está perto de você. Se é alguém da tua família, diga para essa pessoa: nós vamos subir junto para o céu. Nós vamos subir juntos para o céu. Nós vamos juntos para o céu. Oh, nós vamos subir juntos. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de convidar as nossas crianças para virem nos abençoar, para abençoar principalmente você, mãe. Você já ouviu a história do pastor escocês John Harper? O pastor escocês John Harper estava no Titanic quando ele afundou. Ele já tinha colocado sua família nos botes, tinha recebido um colete salva-vidas. E quando o navio afundou, ele encontrou alguém que estava sem o colete. E o pastor John Harper pergunta para aquela pessoa: você já ouviu falar de Jesus? Naquela situação, quem assistiu o filme, ali é um vislumbre pequeno, né? Você já ouviu falar de Jesus? E aquela pessoa disse ao pastor John que ele não tinha ainda ouvido falar. Ele então tira o seu colete, entrega aquele homem. O homem veste o colete. E naquela fração de minutos, ele consegue rapidamente falar sobre quem era Jesus. E depois afundou.
5 anos aproximadamente depois, há uma reunião daqueles que tinham sobrevivido. E cada um está contando sua história. E aquele homem diz: eu fui a última pessoa que o pastor John Rapp falou sobre Jesus. Eu fui a última pessoa que ouviu sobre Jesus naquele episódio. É muito linda essa história, gente, mas o que me chama mais atenção é que quando você sabe para onde você vai, nada mais importa. Quando você sabe o seu destino, nada mais importa. Entenda, de tudo que você ouviu aqui nesta noite, a coisa mais importante que deve estar fervilhando no seu coração é: eu sei para onde eu vou. Eu sei que se eu fechar os meus olhos hoje para essa vida, eu sei para onde eu vou. Essa deve ser a ardente certeza no nosso coração. Você entende o que faz um homem tirar o colete que salvaria a sua vida? Ele salvou a vida daquele homem 2 vezes, né? Aliás, ele concedeu àquele homem a oportunidade da maior salvação. E foi o seu último ato como evangelista. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Sente-se no seu lugar, vamos receber com muita alegria, honrando ao Senhor, as nossas crianças que irão nos apresentar nesse momento. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos pequeninos? Graças a Deus. Graças a Deus que as salas novas já estão prontas, gente, porque já não cabe mais. É outra igreja, né? Graças a Deus. As mães são um presente de Deus, um reflexo do seu amor aqui na terra. Nos braços delas, os filhos encontram abrigo, consolo e segurança. No olhar, há cuidado. Nas palavras, sabedoria. Nas atitudes, força e fé. Elas são exemplos, são referências e muitas vezes a primeira forma de enxergar quem Deus é, amoroso, presente e protetor. Através da vida das mães, os filhos aprendem o valor do amor incondicional e da entrega verdadeira. Hoje é um dia muito especial. A gente preparou uma surpresa com muito carinho para vocês. Agora, vamos passar essa mensagem através da nossa voz e das nossas mãos. É tão bom acordar e te ver, te abraçar, te beijar, te dizer eu te amo. Mãe, agradeço a Deus por você me ensinar o que eu devo fazer pra agradar Jesus. Mãe, quando eu choro é você que me acalma. No teu colo me sinto segura. Foi Jesus quem te escolheu pra mim.
Uou! Aplauda ao Senhor bem forte. Fique em pé no seu lugar. Vamos agradecer a Deus. Eu quero orar por você, mãe, nesse dia tão especial. Que Deus abençoe a sua vida e a sua missão, que é lindíssima. Não sei se os irmãos perceberam, mas a lembrança que você recebeu nesse dia, a gente pensou em homenagear algumas pessoas muito especiais da nossa comunidade, irmãs que têm a missão valorosa de ser e de cuidar, né, de crianças neuroatípicas. E como a gente tem orado, eu tenho dito isso já tem alguns meses, que nós temos nos empenhado em orar pela sua vida e honrar a sua missão. Que Deus te abençoe, que Deus continue renovando as suas forças todos os dias. Deus continue renovando a tua missão, no nome de Jesus, amém? Se tiver uma mãe aí perto de você, e se for a sua mãe, melhor, coloca a tua mão e abençoa, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, te agradecemos, te louvamos, por esse dom maravilhoso que o Senhor concedeu às tuas filhas. Eu oro neste momento por cada mãe. Eu não tenho mais a minha mãe, mas eu tenho a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos. E eu oro pela vida dela e te agradeço, meu Deus, pela honra que eu tenho como homem, como marido, de tê-la como a mãe tão especial que ela é. Orando, eu declaro a tua bênção sobre essa mulher valorosa, sobre essa mulher, meu Deus, que recebeu essa linda missão. E eu te louvo porque foi o Senhor, meu Deus, quando a tua palavra permite comparar o teu amor. A única pessoa que a tua palavra permite ter um nível de comparação de amor é o amor de mãe. E nós sabemos o porquê, então, que cada mulher que recebeu essa missão seja abençoada, receba renovo dos céus, e que essa missão se renove a cada dia, que o teu amor, a tua graça, a esperança no coração e a força que é necessária para cumprir essa missão, que sejam renovados nesse dia, no nome de Jesus. Que cada família seja abençoada, que esta mulher receba dos céus o presente de Deus nesse dia tão especial, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor pela vida de cada mulher valorosa, de cada mãe especial. Vamos para casa na bênção do Senhor. Assim que terminar, os pais já podem vir pegar seus pequeninos. Obrigado, meu Deus, te agradecemos por esse domingo tão especial, Dia das Mães, Santa Ceia do Senhor. Te agradeço, Pai, porque para nós é um privilégio nos reunirmos como igreja, em comunidade. É bom estarmos aqui. Saímos daqui, meu Deus, com o coração transbordando de alegria e certos de que o Senhor, com a sua poderosa mão, é quem está nos guiando e nos direcionando. Nos dá uma semana abençoada, cheia, repleta da presença do Espírito Santo. É assim que nós vamos sair daqui nesta noite, meu Deus, gratos, completamente gratos a Ti. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua família.